Estamos de volta e o nosso papo de hoje é sobre a importância do jornalismo comunitário para moradores de diferentes regiões do estado. No bloco anterior, a gente deixou um gancho aí, né, da questão das novas tecnologias, de que forma ela impacta aí o jornalismo comunitário. Eu queria saber do Renê, no Voz das Comunidades, de que forma a tecnologia aí mudou a questão da produção do conteúdo de vocês, né, e a divulgação desse conteúdo. Então, hoje a gente produz conteúdo para todas as redes sociais, né? A gente tem o nosso site, que tem um número muito grande de visitas, né? Seja de pessoas de dentro ou de fora das favelas. E a gente começou a produzir conteúdos que a gente não fazia antes, como conteúdo audiovisual. Então, por exemplo, no Facebook, a gente entra todo dia ao vivo, com notícias ao vivo de várias favelas do Rio de Janeiro. A gente tem programas, né, durante a sexta-feira que divulga a programação durante o final de semana, o que vai acontecer dentro das comunidades. Então, a gente começou a criar conteúdos que a gente não criava antes. O jornal impresso era muito mais texto, foto, o site também. E depois, né, com a chegada das outras redes sociais, a gente começou a pensar o que a gente podia fazer. Né? A gente está criando conteúdo agora em podcast, por exemplo, a gente está criando conteúdos para o YouTube, a gente cria um conteúdo diferenciado no Twitter. Então, hoje, trabalhando todas essas plataformas, a gente amplia a nossa forma de comunicação. Né? Como Maré de Notícias, por exemplo, tem um jornal impresso, né? O Voz das Comunidades também está com um jornal impresso, e a gente consegue ver, por exemplo, que o jornal impresso tem um público específico. Né? O digital tem um outro público específico. Ou seja, atende todo mundo, né? Exatamente. E dentro do próprio digital, você tem as suas ramificações também. No Twitter você tem um público, no Facebook você tem outro, no site você tem um outro público, no Instagram um outro. Então você cria públicos diferentes dentro da própria internet. E é importante você falar isso para as pessoas entenderem também que existe uma produção, uma equipe por trás disso, né? Porque às vezes a gente fala a questão, o jornal de bairro, acho que é uma coisa de repente é pequena, né? A maioria, vamos dizer assim, é pequena, mas existe, né, Renê, toda uma produção e pessoas trabalhando seriamente nisso, né? Existe sim. Existe, por exemplo, no Voz de Comunidades, a gente conta com um time de 22 jornalistas, né, que são nossos colaboradores, e eles estão a todo tempo contribuindo, seja no digital, seja no impresso, enfim, diversas plataformas, diversas formas que a gente usa de se comunicar. A gente tem um time de jornalistas que está pronto ali para dar notícia, para criar notícia, para falar com a favela, com o asfalto, falar com todo mundo sobre o que está acontecendo ali dentro. Isso é um diferencial muito grande também, porque às vezes, quando a gente que cria, né, conteúdo comunitário, a gente não está falando só para quem mora na favela, a gente está falando principalmente, nosso público-alvo principal, mas hoje em dia, muita gente que não mora nesses espaços quer também saber. Então a gente cria fazendo com que as pessoas tirem aquele estereótipo criado até pela grande mídia, por exemplo. O Hélio Euclides, ele é do jornal Maré Notícias, já está há 10 anos aí em funcionamento, né? Isso aí. Você é o fundador desse jornal. Isso, chegamos ao número 100. Chegou na edição 100 já. E como que é o processo de vocês? O forte de vocês é o jornal impresso. Isso, mas temos o Maré de notícia online, tem notícias diárias, cada dia tem uma notícia, né? Notícias curtas. Sim. Mas temos o Maré de notícias, que é o carro-chefe, né, de papel, porque a internet lá na Maré não é boa. Então, o morador precisa dessa edição do jornal. A gente sente que ele precisa... o jornal comunitário, ele dá voz a quem não tem voz. Muitas vezes, o morador não se sente presente no jornal comercial, no jornal que está ali na banca de jornal. Mas o comunitário tem que dar voz, ele tem que falar com o José e com a Maria. Que muitas vezes a história do José e da Maria é gancho para a gente. E principalmente resgatar a história daquela favela. Por exemplo, falar da palafita, que é muito engraçado falar isso, porque, por exemplo, no número 100 a gente fez uma cerimônia e minha filha falou assim, nossa, quem é esse tal de palafita que todo mundo fala? Entendeu? Então, é resgatar isso para a juventude, essa história do José e da Maria, que construíram a Maré, o Alemão e tantas favelas. Isso é muito importante, a gente faz esse trabalho. E qual a diferença há 10 anos atrás, né, quando você começou com esse trabalho? O que você pode dizer aí que foi modificando ao longo desses anos para o trabalho de vocês? Olha, a gente hoje, por exemplo, tem uma notícia muito que a Dani já até colocou aqui, que é o seguinte, quando tem uma operação policial, muitas vezes você vê o resultado nos outros jornais, que é um sucesso a operação policial. Pegou não sei quantas coisas, mas a gente hoje resgata quantas escolas ficaram fechadas, quantos postos médicos ficaram fechados, quantas pessoas não foram trabalhar, quantas pessoas foram atingidas por bala que
estavam ali passando, estavam trabalhando. Então a gente resgata essa história, fala da operação policial de dentro da favela, um olhar de dentro, como todas as notícias. A gente tenta mostrar um olhar de dentro do favelado, que é diferente dos outros jornais. E isso que faz com que a gente tenha assim, uma forte representação. O morador se sente presente no jornal comunitário porque fala a voz do morador. Agora, em relação à parte econômica, né, da produção aí do jornal, do papel, os desafios econômicos de vocês, como que vocês lidam com isso? É caro. Fazer jornal hoje comunitário é caro. E a gente precisa, por exemplo, hoje estamos aqui com a parlamentar, a gente precisa falar para ela, olha, a gente precisa do seu apoio, porque é difícil, a gente tem os anunciantes, mas não tem patrocínio para a comunicação comunitária, não existe financiamento. Então, a gente lá na Rede da Maré, a gente tem vários financiamentos de outros projetos que sobra ali, a gente joga ali para a comunicação comunitária. Então, para poder continuar o trabalho. 50 mil exemplares todo mês é uma dificuldade, é um filho cada mês. Mas a gente faz com carinho, com amor e vai. Ou seja, além dos poucos anunciantes, no caso, né, que vocês têm, rola uma certa vaquinha ali entre a comunidade, é isso? Na instituição, a gente tem vários projetos. Tá. Então, esses projetos financiam o jornal. E a gente fala que é matar um leão, né? Porque é uma coisa difícil. É fazer mesmo pensando naquele morador. Não parar. A gente não quer parar. A gente já teve uns momentos difíceis, paramos. A gente hoje não quer continuar nessa missão. E hoje são quantos exemplares por mês? 50 mil distribuídos de porta em porta. Vocês começaram com quanto? Começamos com 20. Entendeu? Então, hoje chega do Conjunto Esperança até a Marcílio Dias, que é conhecido como Kelsos. Então, são 16 comunidades aí que a gente vai seguindo. Deputada, muito bacana ver o crescimento, né? É um trabalho ali que você vê que está dando certo, né? Sim, com certeza. Eu estou aqui com um brilho nos olhos, mas acho que dá certo em vários sentidos, porque é um pouco assim da disputa de narrativa quando a gente fala isso, tem a ver com... Vamos supor, quando fala das operações policiais, não é só denunciar o viés violador dessas operações, mas é também trazer exatamente o que a Tati estava reforçando, que lugar é a favela, né? O local de diversos sonhos, histórias, famílias, possibilidades. Então, acho que a máxima é que a favela é lugar de paz e alegria para as crianças. E quando se denuncia as violações que acontecem, você constrói também outras narrativas. Acho que um caso bem emblemático foram o caso justamente da Maré das Piscinas. Foram compradas pelos moradores e numa operação policial elas foram rasgadas, segundo a polícia alegando que era do tráfico. E aí isso foi amplamente noticiado pela grande mídia. E num segundo momento, quando os moradores da Maré se juntam para comprar novamente outras piscinas, isso não é mais amplamente noticiado, isso é noticiado prioritariamente pelo jornal, pelo comunitário, né? Pela comunicação popular. Então, eu acho que essas reconstruções também, né? É isso, a favela não é só o local que a polícia vem e viola, não, aliás, não é esse lugar. A favela é o local onde os moradores se juntam para comprar uma piscina para fazer um momento de lazer para todos eles, e em especial para as crianças. Para qualquer pessoa que mora na favela, a rotina tem que ser de solidariedade ali com o outro, porque das violações que são feitas, da escassez dos direitos que está colocado para a favela, muitas vezes é recomposto de alguma forma pela solidariedade do outro. Então é o cuidar do filho, às vezes ajudar na alimentação, na cesta básica de uma família mais carente, o comprar uma piscina. Eu acho que essa solidariedade de quem vive na pobreza no nosso estado, que não está colocada muitas vezes. E acho que quando a gente reforça que essa construção local tem a ver com trazer isso também, e que, como eu falei no início, acho que é uma rede, né? Que acaba que você entende que aquela vivência não é só sua, aquela violação não é só sua, mas de diversas outras comunidades. E para nós, deputados, eu acho que isso é fundamental para orientar a construção de política pública. E o jornalismo comunitário ele quer isso, ele quer mostrar para a sociedade que a favela tem que ser tratada como toda a cidade, entendeu? Que o esgoto é entupido lá no Alemão, mas tem que estar resolvido a mesma coisa lá do Leblon. É o mesmo tratamento. A gente quer só o mesmo tratamento. Mobilizar o morador para que a gente possa lutar junto por esse resgate de que somos iguais. Eu acho que é importante a gente, nesse debate aqui, nesse papo também,
entender que é isso, né? Por que, que o jornalismo comunitário ele acaba tendo essa representação política? Porque, na verdade, comunicação é um direito humano. Sim. E como direito humano, ele é um direito que dá visibilidade para acessar outros direitos. E esse é o papel que a comunicação comunitária, a comunicação popular, o jornalismo comunitário, ele tem como lugar, né? É um lugar de amplificação das vozes das pessoas que moram em favelas, em periferias, em quebradas. Sempre falo assim, por a gente entender que os mais pobres não moram só nas favelas, né? A gente tem periferia, a gente no Rio de Janeiro é muito acostumada a falar morro, favela e tal, mas a gente tem toda uma baixada fluminense, enfim. E aí, pensando em comunicação como um direito, tem um papel fundamental esse debate dentro da TV Alerj, aqui com a deputada Dani, porque a gente tem que pensar em políticas públicas de financiamento dentro do orçamento das cidades, né, em plataformas, desse jornalismo comunitário, né, que vai atender mesmo uma outra demanda, uma demanda que geralmente não é a pauta que mais interessa, que é mais comercial. E tudo bem, não é uma grande crítica, meu Deus, a mídia comercial isso e a mídia comunitária, não. É entender que existem papéis no tempo, na frente de direito à comunicação que precisam ser, enfim, enfrentados, precisam ser ocupados e que tem espaço e que o jornalismo comunitário ele está aí justamente para fazer essa parte, que é tão importante e que está tão atrelada à vida da cidade, porque no momento em que jornais como o do Complexo do Alemão, Voz da Comunidade, né, outros coletivos de mídia, de ativismo e de comunicação comunitária estão trazendo e usando a comunicação de outras formas, como uma ferramenta, inclusive, de direitos humanos, dentro de uma estratégia de sobrevivência, né? Eles estão pautando a cidade e mostrando para políticos, para moradores de outros lugares o que está acontecendo e o que essa necessidade precisa, o que essa cidade precisa, né? Porque favela é cidade. Para a gente fechar aqui o nosso programa, eu queria fazer uma pergunta que o Renê e o Hélio respondessem para mim. Renê, você já foi aí homenageado, premiado, né? Já visitou aí vários países para falar do seu trabalho. Você hoje está com quantos anos? 24? 25. 25. Você começou lá bem novo, né? Em 2010, um pouquinho antes até. O que você espera agora para o futuro com esse seu trabalho? Quando você sonha daqui a alguns anos, o que você pensa? Olha, eu acho que o jornalismo comunitário, né, a comunicação comunitária como um todo, ela tem cada vez mais inspirado e motivado outros jovens a construir uma narrativa como essa. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, Maré de Notícias, quando eu vejo Fala Roça, quando eu vejo o CDD Acontece, Voz das Comunidades, Vila Cruzeiro RJ, eu vejo várias páginas, vários veículos de comunicações comunitárias surgindo e esses próprios veículos, eles estão inspirando e motivando outros jovens e adolescentes a criarem seu próprio veículo de comunicação. Antigamente, a gente via muitas pessoas, eu sonho em trabalhar em tal jornal e tal, aquilo. Outras pessoas estão querendo criar o seu próprio veículo de comunicação comunitária. Né? Então, por isso é importante esse tipo de debate que acontece aqui, até para pensar futuramente em relação a patrocínio, em relação à publicidade, a verba publicitária, por exemplo, das empresas públicas, a verba publicitária do governo, por exemplo, que é destinada hoje para a grande mídia, poderia ter uma porcentagem, uma cota destinada para a mídia comunitária, porque aí cada vez mais fortaleceria. Eu já vi muitos jornais que acabaram com a parte impressa, pelo menos, né? Ficaram só no digital porque não tinham financiamento. Então, acho que isso é de extrema importância. E eu vejo, né, a mídia hiperlocal, a mídia comunitária cada vez mais crescendo, porque as pessoas têm uma necessidade muito grande de saber o que está acontecendo ao redor da sua comunidade, ao redor do seu bairro, ao redor de onde a gente vive. Então, acho que cada vez mais a mídia comunitária vai crescer, né? E a gente precisa de apoio da sociedade como um todo para que a gente se fortaleça. Porque a credibilidade, cada mídia tem construído cada vez mais, né? As mídias comunitárias. Hélio, um pouquinho do que você imagina daqui a uns anos, bem rapidinho, para a gente finalizar. Eu acho que é formar mais comunicadores. Eu acho que cada favela, cada periferia precisa ter o seu jornal.
Eu acho que a gente tem que multiplicar a força, não dividir, multiplicar. Tá ótimo. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Tatiana. Obrigada, deputada. Até uma próxima. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Até a próxima com mais Papo de Juventude para você.